Vejam bem, essa imagem aqui que eu estou compartilhando aqui na tela com vocês, tá? Isso aqui que vocês estão vendo, tá? É como se fosse cada um desses quadradinhos que vocês estão vendo aí, tá todo mundo enxergando bem, né? Se não estiver enxergando, escreve nos comentários, mas eu acho que dá para enxergar bem, tá? Cada um desses quadradinhos aqui que vocês estão vendo é como se fosse uma parcela amostral, tá? Lá no campo, e aí dentro dessa parcela amostral você fez o levantamento lá dos indivíduos, tá? Então, nesse exemplo aqui que eu resolvi colocar para vocês, a gente tem aqui 4 por 3, a gente tem um total de 12 parcelas amostrais. E aí, em cada uma delas foi feito o levantamento dos indivíduos, tá? E só para vocês entenderem, cada uma dessas bolinhas aqui é como se fosse uma árvore lá na parcela. Então, a gente tem as bolinhas azuis, que são uma espécie, as bolinhas verdes, que são outra espécie, e as bolinhas vermelhas, que são a outra espécie, tá? Então, o que é a estrutura horizontal? É você analisar como que essas espécies elas estão interagindo entre si do ponto de vista horizontal, tá? Para isso, existem os cálculos, os parâmetros, deixa eu até diminuir aqui para poder escrever também, deixa eu dar para enxergar, tá? Para isso, olha só, existem os cálculos de densidade, tá? Dominância e frequência, tá? Então, esses cálculos, quando você faz a análise da estrutura horizontal do inventário florestal, cada um desses parâmetros vai ter um valor específico para cada espécie, e a gente vai entender o que eles são e como que eles funcionam entre si, tá? O que é a densidade, tá? A densidade é a quantidade total de que aquele indivíduo aparece no inventário florestal, tá? Por exemplo, quando a gente olha aqui as bolinhas em azul, né? Essa espécie aqui em azul, vamos então contar quantas elas têm aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, eu vou colocar aqui azul 9, tá? Esse é o valor da densidade dessa espécie em azul. Quando a gente olha a bolinha em vermelho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tá? Então, o vermelho, ele tem um total de 11 indivíduos aqui na densidade. E quando a gente olha o verde, a gente tem aqui 1, 2, 3, tá? Então, quando se fala aqui em densidade, o vermelho, ele tem uma quantidade maior, seguido do azul e, por último, o verde, tá? Então, a dominância, agora, enquanto a densidade significa a quantidade total de indivíduos, né? A dominância, né? Opa, deixa eu até escrever aqui a definição, tá? A densidade significa a quantidade total de indivíduos encontrados, tá? Sendo esses aqui os valores que eu acabei de colocar para vocês, tá? A dominância, né? Já o que é a dominância? A dominância, ela vai estar relacionada com a circunferência ou diâmetro, ou seja, com a área transversal daquele indivíduo, tá? Então, a gente percebe aqui que uma espécie que no inventário florestal ela tem uma alta densidade, ela não necessariamente tem também uma alta dominância, tá? Porque eu sei que aqui, como eu fiz esse desenho aqui dessa maneira para vocês, não dá para a gente saber por aqui quanto que é o valor de CAP ou DAP de cada uma delas. Mas, para eu poder trazer essa informação aqui para vocês, eu já fiz assim como se fosse uma estimativa de diâmetro, né, de cada uma dessas bolinhas, e nos cálculos aqui que eu fiz, tá, eu até já anotei aqui na colinha, ó, o azul, né, pelo diâmetro aqui das bolinhas que vocês estão vendo, o azul ele teve como que uma dominância de valor 6, né, tá? Já o vermelho, ele teve aqui como que uma dominância de valor 6 também. Já o verde, como são poucas espécies, mas as espécies elas têm aí visivelmente uma área transversal maior, nesse cálculo, nessa estimativa aqui que eu fiz, o verde ele vai ter aqui uma dominância de valor 35, tá? Então, o que é a dominância, tá? A dominância é o somatório das áreas transversais dos indivíduos daquela espécie, tá? Opa.
Isso é a dominância, tá bom? Enquanto a densidade significa a quantidade total de indivíduos, a dominância significa o somatório da área transversal, ou seja, o quanto que ela é dominante sobre os outros indivíduos, tá? E aí a frequência, né? Não confundir densidade com frequência, porque enquanto a densidade significa a quantidade total, a frequência significa em quantas parcelas amostrais aquele indivíduo apareceu, tá? Então, novamente, não necessariamente o indivíduo que tem alta densidade, ele também vai ter alta frequência, tá? Por quê? Deixa eu definir aqui primeiro, né? A frequência, então, vai ser a distribuição dos indivíduos daquela espécie, tá? Entre as parcelas amostrais. Então, olha só, nesse exemplo que eu dei aqui para vocês, o azul, vamos contar lá quanto que ele tem de frequência, né? Enquanto as parcelas amostrais, a espécie azul aparece. Ela aparece em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, o azul ele tem frequência 9, tá? O vermelho, tá? Ele aparece em quantas parcelas? Ele aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele aparece em apenas 6 parcelas. E o verde, ele aparece em 1, 2, 3, tá? O verde, ele aparece em 3 parcelas. Então, olha só, nesse exemplo aqui que eu estou entregando para vocês, quando se fala em densidade, o vermelho, ele tem uma quantidade maior de indivíduos. Quando se fala em dominância, o verde ele tem uma dominância maior sobre os outros indivíduos. Quando se fala em frequência, o azul ele aparece mais distribuído, ele tem uma frequência maior aqui nesse inventário florestal. Então, vocês percebam que não necessariamente necessariamente vai estar maior, uma espécie que tenha alta densidade, tenha necessariamente alta dominância, alta frequência, e assim por diante, tá bom? Então, de maneira geral, dessa aqui, através desses cálculos aqui de densidade, dominância e frequência, a gente calcula, então, isso aqui que a gente chama de IVI, tá? Que é o índice de valor de importância, tá? Que é o somatório, tá? Dos 3 anteriores, tá? Então, somando aqui para cada uma das espécies a densidade, dominância e frequência, a gente tem, então, o índice de valor de importância, tá? O IVI, tá? E aí, quando a gente faz esses cálculos, a gente chega aqui, o azul, ele tem um IVI de 24, o vermelho, ele tem um IVI de 23, e o verde, ele tem um IVI de 41, tá bom?